lá no interior de Minas Gerais, numa casinha simples cercada de montanhas e riachos, viviam José e Pedro. Dois irmãos de coração grande, mas de condições pequenas. A terra que eles chamavam de lar era árida, o trabalho na roça era duro, mas entre um dia e outro de sol escaldante, uma coisa brilhava dentro deles, a música. José, o mais velho, sempre dizia que cantar era o único jeito de tirar o peso do mundo dos ombros. Enquanto a enxada cortava a terra seca, sua mente voava em notas, melodias e sonhos. Pedro, mais jovem, seguia o irmão como uma sombra fiel, e seu violão velho e surrado era companheiro nas noites em que as estrelas se acendiam no céu, enchendo o ar com suas canções simples, mas cheias de alma. A vida deles, no entanto, nunca foi fácil. Desde cedo, aprenderam que o peso das contas e da falta de dinheiro era constante. Cada vez que a colheita falhava, era uma luta para colocar comida na mesa. Havia noites em que o estômago roncava mais alto do que as canções que eles entoavam. Mas, mesmo assim, a música nunca os abandonou, seu sonho sempre foi maior que qualquer dificuldade. Era assim todo dia, acordavam antes do sol nascer, pegavam suas ferramentas e iam para a roça. O pai, um homem de poucas palavras, já não tinha a força de antes, e os dois irmãos faziam o possível para manter a casa de pé. A mãe, sempre com um sorriso cansado, fazia o que podia com o pouco que tinham. Mas, mesmo na escassez, José e Pedro sonhavam. Sonhavam com palcos, com aplausos, com um mundo onde suas vozes seriam ouvidas. De vez em quando, havia uma festa na cidade vizinha. Não era nada grande, mas era o suficiente para que José e Pedro pudessem pegar o violão e mostrar o que sabiam. Mesmo com roupas gastas e calos nas mãos, eles subiam no palco improvisado e deixavam as notas escaparem, enchendo o coração das pessoas com suas melodias. Mas o caminho não era fácil. Havia momentos em que o sonho parecia distante demais. O dinheiro que ganhavam na roça mal dava para as contas de casa, quanto mais para investir na música. O violão de Pedro, com suas cordas quase estourando, era um lembrete constante das dificuldades. O estúdio improvisado no quarto compartilhado era mais sonho que realidade, mas eles não desistiram. Mesmo quando a seca veio, devastando tudo ao redor, e forçando a família a considerar a possibilidade de abandonar a terra, José e Pedro se agarravam ao sonho com unhas e dentes. Sabiam que a música era o único caminho que poderiam seguir. Em meio à luta, à fome e à incerteza, uma coisa permanecia firme: o desejo de cantar, de tocar, de fazer o mundo ouvir suas histórias. E assim, entre o barulho da enxada cortando a terra e as canções que preenchiam o ar nas noites estreladas, José e Pedro continuavam sua jornada. Uma jornada de dor, sacrifício e esperança. Porque, no fundo, eles sabiam que a música era mais do que um sonho. Era quem eles eram. Era a única coisa que poderia levá-los além das montanhas de Minas. O sol, que antes aquecia as tardes e dava vida às plantações, agora parecia implacável. A terra, rachada e sem vida, era um reflexo da situação que a família de José e Pedro enfrentava. A seca chegou como um ladrão, roubando a esperança de colher algo, tirando o pouco que já tinham. Dia após dia, a chuva se tornava uma memória distante, e a família se via cada vez mais encurralada. José, sentado na varanda de casa, olhava para o horizonte, sem saber o que o futuro reservava. Seu pai, de olhar sério e cansado, tinha tomado uma decisão difícil: era hora de partir. Não havia mais como sobreviver naquela terra. O pouco que tinham já não sustentava a família, e a música, que era o alívio de José e Pedro, começava a se perder em meio às preocupações e à fome. Temos que ir, filho. Não há mais nada para nós aqui, disse o pai, com a voz baixa, como quem não queria acreditar nas próprias palavras. José sentiu um nó na garganta. Aquela era a terra onde ele e Pedro cresceram,
onde aprenderam a amar a música, onde tinham seus sonhos. Mas, agora, não havia escolha. A mudança foi dolorosa. O caminhão, velho e barulhento, carregava poucos pertences. O mais difícil de deixar para trás eram as memórias, os amigos, as noites de música embaixo das estrelas. Mas José sabia que, para continuar sonhando, precisavam seguir em frente. Ao lado de Pedro, com o violão surrado nas costas, ele embarcou rumo ao desconhecido, buscando um novo começo. O destino era uma cidade ainda mais afastada, bem no interior, onde ouviram falar que poderiam encontrar trabalho. A viagem parecia interminável, o cenário mudando de montanhas para planícies desertas. Mas, no coração de José, a música nunca parava. Ele cantarolava baixinho, como quem tenta manter a esperança viva. Quando finalmente chegaram à nova cidade, tudo parecia diferente. As pessoas eram estranhas, os costumes um pouco distantes dos que conheciam. Mas a necessidade de sobreviver era mais forte. Logo, José e Pedro encontraram trabalho na fazenda de Alfredo, um homem rico e respeitado na região. Mas a música nunca saiu de suas cabeças. Apesar do trabalho pesado, nas noites tranquilas, eles ainda encontravam tempo para ensaiar. No fundo, José acreditava que a música os tiraria daquele ciclo de sofrimento. E foi num desses ensaios improvisados, à luz da lua, que eles ouviram falar de uma festa local, onde músicos poderiam se apresentar. Essa pode ser a nossa chance, Pedro, disse José, com um brilho nos olhos. Pedro sorriu, concordando. Eles sabiam que o caminho seria longo, mas também sabiam que, ali, poderia ser a oportunidade de mostrar ao mundo o que carregavam no peito. A música que tanto significava para eles poderia, finalmente, ser a ponte para algo maior. O suor da roça, o cansaço das mãos calejadas, nada parecia mais importar. Porque agora, com uma nova cidade e um novo palco à frente, José e Pedro sentiam que estavam, mais uma vez, seguindo o caminho certo. Um caminho que poderia transformar suas vidas e os levar para onde sempre sonharam estar. A praça da cidade estava cheia naquela noite. A festa anual era o evento mais esperado do ano, reunindo gente de todos os cantos. José e Pedro, com os corações batendo acelerados, estavam nos bastidores. Era a primeira vez que se apresentariam para uma plateia tão grande. Aquele era o momento pelo qual tinham esperado por tanto tempo. Mas o nervosismo parecia quase insuportável. Vai dar certo, José, Pedro disse, tentando acalmar o irmão. José apenas assentiu, olhando para a multidão à frente do pequeno palco. Ele não conseguia afastar a sensação de que algo maior do que ele podia entender estava prestes a acontecer. Ele segurava o violão com força, como se aquilo fosse sua âncora. Quando o nome deles foi anunciado, um silêncio curioso tomou conta do público. Poucas pessoas conheciam José e Pedro, mas havia uma expectativa no ar. Eles subiram ao palco, tímidos, mas determinados. José respirou fundo antes de começar a tocar os primeiros acordes, e Pedro o seguiu logo em seguida, ajustando seu violão à melodia do irmão. As primeiras notas suaves começaram a se espalhar pela praça. Foi então que aconteceu algo mágico. Enquanto José cantava, sua voz encontrou um ritmo que parecia entrar direto no coração de quem ouvia. Era uma canção simples, sobre a vida no campo, sobre sonhos e sobre lutas. Mas a verdade que ele transmitia em cada palavra era inegável. O público, antes distraído, começou a prestar atenção. José fechou os olhos por um momento, sentindo o fluxo da música, e foi nesse instante que ele a viu pela primeira vez. Ana Paula estava na frente, entre a multidão, olhando diretamente para ele. Seus olhos brilhavam com uma mistura de surpresa e encantamento. Ela não sabia o que havia nela,
mas a voz de José parecia falar diretamente ao seu coração, atravessando todas as barreiras da diferença de classe e realidade que os separava. Filha do fazendeiro mais rico da região, Ana Paula estava acostumada com festas elegantes, homens ricos e elogios vazios. Mas naquela noite, algo diferente a tocou. Conforme José cantava, ele também percebeu ela. E naquele momento, tudo mudou. Era como se a música estivesse destinada a criar uma conexão entre eles. O mundo ao redor desapareceu, e por alguns minutos, existia apenas ele, sua música, e os olhos de Ana Paula. Cada palavra parecia carregada de um significado mais profundo, e o coração de José, que já estava cheio de emoção, agora batia mais forte. Quando a música terminou, a praça explodiu em aplausos. José e Pedro, ainda meio atordoados pela intensidade do momento, trocaram um olhar de surpresa. Eles tinham conquistado o público, mas para José, havia algo mais. Ele desceu do palco com a cabeça nas nuvens, sem perceber que Ana Paula também se movia em sua direção. Você canta com a alma, ela disse, tímida, mas com um sorriso sincero. José, ainda surpreso por alguém como ela estar falando com ele, apenas sorriu de volta. Eu, só canto o que sinto, respondeu ele, a voz um pouco trêmula. Ana Paula estava ali, na frente, como se o mundo tivesse parado ao redor dela. Seus olhos brilhavam conversando com José, era como se ele tivesse tocado algo profundo dentro dela. Ela era filha de Alfredo, o fazendeiro mais rico da região, sempre cercada de luxo e cuidados, algo bem distante da realidade de José. A conversa fluiu como se já se conhecessem há anos. José falava sobre a vida simples no campo, sobre a luta diária e, claro, sobre a música. Ana Paula ouvia cada palavra com atenção, fascinada pelo jeito humilde e sincero dele. Era como se, pela primeira vez, ela tivesse encontrado alguém que a enxergasse além de sua posição e de seu nome. José, por sua vez, nunca havia conhecido alguém como ela. Apesar de toda a riqueza ao seu redor, Ana era simples, cheia de sonhos, e o brilho nos olhos dela o encantava. Mas logo o mundo real bateu à porta. Ana Paula sabia que aquele amor, tão puro e verdadeiro, enfrentava um obstáculo quase impossível de superar, seu pai, Alfredo. Um homem tradicional, orgulhoso de suas conquistas e preocupado com a imagem da família. Ele já tinha tudo planejado para a filha, um casamento com André, filho de uma família influente, rico e poderoso. Um casamento que, segundo Alfredo, garantiria o futuro da filha e traria ainda mais status para a família. Ana se via presa entre dois mundos. De um lado, estava o amor sincero e verdadeiro por José, alguém que ela sabia que amava pelo que ela realmente era. Do outro, estava o peso das expectativas de sua família, o medo de decepcionar o pai, de ser vista como uma rebelde. Alfredo sempre foi um pai rigoroso, e ela sabia que se descobrisse o romance com José, ele jamais aceitaria. Cada encontro entre Ana e José era um misto de alegria e preocupação. Ela sorria com ele, mas o coração apertava ao pensar no futuro. Ela sabia que o amor dos dois não era algo que o pai permitiria. Enquanto caminhavam juntos sob a luz da lua, falando sobre sonhos e possibilidades, Ana não conseguia afastar o medo crescente de que aquilo tudo pudesse acabar. José sentia o mesmo. Ele sabia que a realidade deles era complicada, que o mundo de Ana Paula era distante demais do dele. Mas o amor que sentia era forte, intenso, e a cada dia parecia mais difícil imaginar uma vida sem ela. Mesmo sabendo dos riscos, os dois seguiam em frente, vivendo o presente, mas temendo o momento em que Alfredo e o futuro planejado para Ana viessem cobrar a conta. A notícia chegou a Alfredo como um sussurro, um rumor que se espalhou rapidamente entre os empregados da fazenda. Sua filha, Ana Paula, estava se encontrando às escondidas com José, o rapaz da roça que havia encantado a todos na última festa da cidade.
Ao ouvir isso, Alfredo sentiu o sangue ferver. Como poderia sua filha, destinada a um casamento com André, herdeiro de uma família de prestígio, se envolver com alguém tão abaixo deles? André, que já vinha notando o distanciamento de Ana, viu a oportunidade perfeita. Cheio de ciúme e com orgulho ferido, ele instigou Alfredo, dizendo que algo precisava ser feito. José precisa aprender o lugar dele, disse André, com um sorriso venenoso. Juntos, tramaram uma forma de não apenas separar o casal, mas de humilhar José de uma vez por todas. A oportunidade veio durante uma nova festa na cidade, onde José e Pedro mais uma vez subiriam ao palco. Alfredo, com toda sua influência, garantiu que os dois irmãos tivessem uma audiência maior do que nunca. Ele sabia que quanto mais pessoas vissem o que estava para acontecer, maior seria a queda de José. Na noite da festa, José não tinha ideia do que o esperava. Subiu ao palco com o coração cheio de esperança, sabendo que Ana Paula estaria na plateia, como sempre. Ele sentia que as coisas estavam mudando, que o amor dos dois era forte o suficiente para enfrentar qualquer obstáculo. Com a voz cheia de emoção, ele cantou como nunca antes. Cada nota parecia carregar o peso do seu amor por Ana. Mas, no meio da apresentação, algo começou a mudar. Alfredo, com o microfone em mãos, subiu ao palco, interrompendo José. É engraçado, não é? Alfredo começou, com um tom que ninguém esperava. Ver alguém como ele, um simples rapaz da roça, achar que pode se igualar aos de nossa família. José ficou sem reação. O silêncio da plateia era pesado, e ele sentiu o coração apertar. Alfredo continuou, agora com os olhos fixos em José. Você pode até ser bom com a música, mas não se engane. Há lugares que não são para gente como você. A humilhação pública foi direta e cruel. Cada palavra era uma facada no orgulho de José, e ele sentiu seu mundo desmoronar. Ana, na plateia, assistia a tudo em choque. Ela quis correr até ele, mas seu corpo parecia preso, a vergonha e o medo a paralisavam. André, ao lado de Alfredo, assistia com um sorriso satisfeito. Era exatamente o que ele queria. José desceu do palco com o rosto em chamas, o peso da humilhação esmagando seus ombros. Ele sentiu que havia perdido não só o respeito das pessoas, mas também a chance de continuar com Ana. A separação parecia inevitável. Alfredo havia mostrado, em frente a todos, que ele jamais seria aceito naquele mundo. Arrasado, José olhou uma última vez para Ana antes de ir embora. Seus olhos, que antes brilhavam de esperança, agora estavam cheios de dor. Ele sabia que, naquele momento, o sonho que tinha com Ana estava destruído. A humilhação era demais para carregar, e ele não poderia lutar contra o peso do poder de Alfredo. José e Pedro deixaram a cidade naquela mesma noite, sem olhar para trás, levando consigo apenas a dor da despedida e o vazio de um amor interrompido. A estrada de terra se estendia à frente, e cada passo que José dava parecia pesar mais do que o anterior. O coração apertado, o olhar perdido no horizonte. Ao seu lado, Pedro caminhava em silêncio, respeitando a dor do irmão, sabendo que não havia palavras que pudessem aliviar aquele sofrimento. O som da humilhação ecoava na mente de José, como um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. A imagem de Ana Paula, tão distante agora, o atormentava. Dias depois da humilhação pública, a notícia chegou como uma pancada final: Ana Paula iria se casar com André. A dor foi como uma faca no peito de José. O amor da sua vida estava prestes a ser entregue a um homem que ele sabia que não a amava de verdade. Mas o que ele poderia fazer? Ele era apenas José, o rapaz simples da roça, sem nome, sem status. O futuro que ele havia sonhado com Ana estava fora do seu alcance.
Sem dizer uma palavra, José decidiu que era hora de continuar a jornada partindo para a próxima cidade à frente. Com Pedro ao seu lado, eles juntaram o pouco que tinham e pegaram a estrada. Enquanto o vento batia no rosto de José, ele sentia que estava deixando mais do que uma cidade. Estava deixando seus sonhos, sua esperança, e talvez, uma parte de si mesmo. No começo, o silêncio entre os dois irmãos era absoluto. Pedro, preocupado, sabia que o irmão estava perdido em pensamentos, e que aquela jornada era mais sobre cura do que destino. Cada vilarejo que passavam, cada paisagem nova, parecia ser um lembrete de que o mundo era vasto, mas o coração de José estava preso naquela pequena cidade, naquele amor que agora era impossível. Foi numa dessas noites, acampados sob o céu estrelado, que algo começou a mudar. Pedro, sempre atento, puxou o violão. Sabia que a música era o único caminho de volta para o irmão, a única coisa que ainda poderia tocar sua alma machucada. José, você sempre disse que a música era a nossa saída, lembra? Pedro começou a dedilhar algumas notas suaves. José, em silêncio, apenas olhava para as estrelas, mas aquelas notas começaram a ressoar dentro dele. Sem pensar muito, José pegou o violão das mãos de Pedro. As primeiras notas que saíram foram tímidas, quase inseguras, mas à medida que ele tocava, algo começou a fluir. Ele começou a cantar, baixinho, uma melodia sobre amor perdido, sobre o tempo e a distância. Cada palavra parecia arrancar um pouco da dor que ele sentia. Era como se, ao colocar seus sentimentos na música, ele estivesse exorcizando o sofrimento que carregava. José fechou os olhos e deixou que as palavras fluíssem, cada verso uma confissão de dor e saudade, cada nota uma ferida aberta que aos poucos começava a cicatrizar. Aquela noite marcou o início de algo novo. José não era mais o mesmo rapaz que havia deixado sua cidade em busca de cura. Ele descobriu que, apesar de ter perdido o amor de Ana Paula, ainda tinha a música. E com a música, ele podia transformar a dor em algo maior, algo que tocasse outras pessoas. A cada noite, enquanto ele e Pedro continuavam sua jornada, novas canções nasciam, cada uma carregando um pedaço da história que ele queria esquecer, mas que, paradoxalmente, não conseguia abandonar. Os caminhos que José e Pedro seguiram não os levaram imediatamente ao sucesso, mas a música, agora impregnada de emoção genuína, começou a chamar a atenção. O que era uma dor devastadora virou arte. José percebeu que não precisava mais fugir. Sua jornada de separação se transformou num caminho de reencontro com ele mesmo, com seu talento e com o que a vida ainda tinha a oferecer. A dor do passado ainda estava lá, mas agora ela se misturava com algo novo, uma determinação de seguir em frente e uma esperança silenciosa de que o destino, de alguma forma, ainda guardava surpresas. Os anos passaram como um vento forte, levando consigo as dores mais agudas, mas deixando cicatrizes profundas. José e Pedro agora eram nomes conhecidos. Suas canções, nascidas da dor e da saudade, haviam conquistado o país. A trajetória deles, de simples rapazes da roça a músicos de sucesso, era a prova de que o sofrimento, quando transformado em arte, podia levar à grandeza. Com cada novo hit nas rádios e multidões cantando suas músicas nos shows, José sabia que tinha chegado onde sempre sonhou. Riqueza, fama, respeito. Tudo que a vida havia negado a ele na juventude agora estava em suas mãos. Mas, mesmo com todo esse sucesso, havia uma coisa que o tempo não conseguiu apagar: a humilhação que sofreu naquela pequena cidade. E, acima de tudo, a memória de Ana Paula ainda assombrava seus pensamentos. O caminho de volta foi planejado em silêncio. José não mencionou para Pedro o verdadeiro motivo pelo qual queria voltar àquela cidade. Na verdade, nem precisava. Pedro sabia que seu irmão carregava um peso no coração, um desejo de resolver o que ficou inacabado.
A cada quilômetro que se aproximavam da cidade onde tudo começou, o sentimento dentro de José crescia. Mas agora, ele não era mais o jovem vulnerável que um dia foi humilhado. Ele voltava como um homem poderoso, com um plano de vingança bem desenhado. A oportunidade veio rápido. Uma grande fazenda, vizinha à de Alfredo, estava à venda. José comprou a propriedade sem hesitar, e logo o nome do cantor famoso correu por toda a região. A notícia de que o mesmo José, que um dia fora humilhado em público, estava de volta como um homem rico, ecoou por todos os cantos. Para muitos, era como ver uma lenda viva. Para Alfredo, era uma lembrança amarga do passado. José, agora em sua nova fazenda, caminhava pelos campos, lembrando de cada detalhe daquela cidade. As ruas poeirentas, as pessoas que o olharam com desprezo, o palco onde sua vida virou de cabeça para baixo. Tudo ainda estava lá. Mas agora, ele tinha algo que naquela época não tinha: poder. E ele planejava usá-lo. Em silêncio, José arquitetou sua vingança. Ele sabia que a situação de Alfredo não era das melhores. O orgulho que o fazendeiro sempre carregava começava a pesar mais do que a fortuna que um dia ostentou. E André, aquele mesmo homem que causou tanta dor, agora estava ainda mais envolvido nos negócios da família. Para José, aquilo era quase como o destino, oferecendo uma chance de devolver o golpe. Mas algo inesperado começou a acontecer. Conforme ele andava pela cidade, uma sensação estranha crescia dentro dele. As memórias de Ana Paula não eram mais apenas lembranças de dor. Ele ainda a amava, mesmo após todos esses anos. E com isso, seu plano de vingança começou a vacilar. Será que ele realmente queria machucar aqueles que, de certa forma, estavam tão presos quanto ele ao passado? Enquanto José ponderava, a cidade murmurava sobre sua volta. As pessoas viam nele não apenas um cantor de sucesso, mas alguém que carregava um mistério. O homem que um dia partiu humilhado agora retornava com o mundo aos seus pés. E todos se perguntavam: qual seria o próximo passo de José? Ana Paula olhava pela janela da imensa casa, seus olhos fixos no horizonte, mas sua mente longe dali. O casarão era imponente, refletindo a riqueza e o status que seu casamento com André lhe proporcionava. Por fora, tudo parecia perfeito: roupas caras, festas grandiosas, e a admiração de quem a via como a esposa do poderoso André. Mas por dentro, ela estava aprisionada em uma vida que nunca quis. O casamento, que de início parecia ser uma aliança conveniente para as famílias, rapidamente se transformou em um pesadelo. André era manipulador, frio e calculista. Desde o primeiro dia de casados, ele deixou claro que o amor não fazia parte do acordo. Para ele, Ana Paula era apenas uma peça em seu jogo maior, algo a ser usado para manter as aparências e garantir o controle sobre a fortuna de Alfredo. Nos primeiros meses, Ana tentou acreditar que as coisas mudariam. Que André, de alguma forma, poderia se tornar o marido que ela esperava. Mas logo a máscara caiu. Ele começou a se afastar, a passar mais tempo fora, sempre envolvido em negócios escusos que ela nunca entendia completamente. As traições começaram a aparecer, primeiro como rumores, depois como verdades inegáveis. André não fazia questão de esconder. Ele a usava para manter o status social, mas seu coração, se é que já teve um, estava em outro lugar. Ana Paula sofria em silêncio. Ela sabia que seu pai, Alfredo, confiava em André, acreditando que o genro cuidaria bem de seus negócios. Mal sabia Alfredo que André, nos bastidores, armava para tomar tudo para si. Cada documento que assinava, cada negociação que fazia, tinha um objetivo oculto: tirar Alfredo do caminho e se apoderar de tudo o que ele construiu. Sentada no canto de seu quarto, Ana Paula se sentia impotente. O peso da escolha errada a esmagava.
Se lembrava de José, do amor verdadeiro que havia vivido com ele. Um amor que parecia tão distante agora, como se fosse de outra vida. Às vezes, ela se perguntava o que teria acontecido se tivesse sido mais corajosa, se tivesse desafiado seu pai e seguido seu coração. Mas aquele tempo já havia passado, e ela estava presa a uma realidade dura e sem escapatória. André era esperto. Ele sabia como manipular Alfredo, como jogar o jogo sujo sem deixar rastros. Ana Paula, mesmo percebendo as intenções do marido, não sabia como agir. Estava presa entre o medo de destruir a relação com o pai e o desejo de expor a verdadeira face de André. Todas as noites, sozinha naquela casa fria e cheia de lembranças amargas, ela se perguntava se um dia conseguiria sair daquela prisão invisível. A única coisa que a mantinha forte era a esperança, por mais frágil que fosse. Ela sabia que o amor verdadeiro não morria, mas se escondia nas profundezas da alma, esperando o momento certo para aparecer. E, por mais que seu coração estivesse machucado, Ana Paula ainda acreditava que, de alguma forma, sua vida poderia mudar. José caminhava pelas ruas da pequena cidade, sentindo o peso das memórias em cada esquina. Fazia anos desde que ele partiu, e muita coisa havia mudado. Ele agora era um homem de sucesso, mas, naquele momento, a fama e o dinheiro pareciam insignificantes. Havia um vazio dentro dele que nem todas as canções haviam preenchido. Seus passos o levaram, sem querer, ao centro da cidade, onde tantas vezes havia sonhado com um futuro que parecia ter escapado de suas mãos. De repente, ele a viu. Ana Paula. Ela estava do outro lado da rua, distraída, segurando um livro. O tempo parecia ter parado. José ficou ali, imóvel, com o coração acelerado, como se o passado tivesse voltado com toda a força. Ana não o viu imediatamente. Ela parecia absorta em seus pensamentos, mas José não conseguiu desviar o olhar. Era como se, depois de tantos anos, aquela chama adormecida dentro dele tivesse sido acesa novamente. Quando seus olhares finalmente se cruzaram, o mundo ao redor deles desapareceu. Ana parou, surpresa, como se não acreditasse no que via. Aquele era José, o homem que ela nunca deixou de amar, apesar de tudo. Os anos de separação, o casamento infeliz, nada havia apagado o que ela sentia por ele. E naquele momento, todos os sentimentos reprimidos vieram à tona. Eles se aproximaram devagar, como quem ainda não sabe se a realidade permite reviver o passado. José, ela disse, sua voz um pouco trêmula, mas cheia de emoção. Ele sorriu, um sorriso tímido, quase hesitante. Ana Paula, quanto tempo! As palavras eram poucas, mas o que eles sentiam estava claro nos olhos de ambos. Havia dor, saudade e, principalmente, amor. Um amor que resistiu ao tempo e às circunstâncias. Eles começaram a caminhar juntos, sem pressa, apenas absorvendo a presença um do outro, como se as feridas que carregavam pudessem ser curadas com aquela simples caminhada lado a lado. Ana Paula contou sobre seu casamento com André. As traições, as mentiras, a manipulação. José ouviu em silêncio, sentindo um misto de raiva e tristeza. Por um lado, ele ainda carregava o desejo de vingança contra André e Alfredo. Por outro, vendo o sofrimento de Ana, ele percebia que o amor era mais forte que qualquer ressentimento. Estar ao lado dela novamente, mesmo que por um breve momento, fazia tudo parecer insignificante. Eu nunca deixei de pensar em você, José confessou, sua voz carregada de sinceridade. Ana Paula parou e o olhou nos olhos. Eu também não, respondeu ela, sem hesitar. Mas a realidade os atingiu com força. Ana ainda estava casada com André, e aquele reencontro, por mais que tivesse reacendido o amor entre eles, não apagava os obstáculos à frente. José se sentia dividido.
A vingança que ele havia planejado por tanto tempo parecia insignificante agora que Ana estava ali, diante dele, com o mesmo amor nos olhos que ele sempre buscou. Mas como ele poderia seguir em frente, sabendo que ela ainda estava presa a um casamento que a destruía? O reencontro foi um alívio e uma tortura ao mesmo tempo. Eles sabiam que se amavam, mas a vida não era tão simples. O amor deles, no entanto, era real. E, por mais que o mundo tentasse mantê-los separados, naquele momento, José e Ana Paula sabiam que, de alguma forma, suas histórias ainda estavam entrelaçadas. Pedro chegou à fazenda de José numa tarde quente, o som do vento passando pelas árvores acompanhou o chiado de suas botas na terra seca. Ele vinha para visitar o irmão, como fazia de tempos em tempos, mas aquela visita mudaria o curso de tudo. Ao passar pela cidade, Pedro ouviu conversas e rumores. Havia algo de errado nos negócios de Alfredo, o poderoso fazendeiro que um dia humilhou José. O nome de André, marido de Ana Paula, estava no centro daquilo tudo. Pedro, sempre atento, decidiu investigar. Conversou com pessoas influentes da cidade, ouviu os murmúrios dos trabalhadores da fazenda de Alfredo e logo percebeu que algo grande estava acontecendo. André estava tramando para tirar tudo de Alfredo, manipulando documentos e enganando o velho fazendeiro para se apoderar de sua fortuna. Mas o que Pedro descobriu não era apenas uma jogada financeira, era um plano sujo e cruel, que envolvia traição e ganância. Sem perder tempo, Pedro correu para a fazenda de José. O coração batia acelerado enquanto ele contava ao irmão tudo o que havia descoberto. José ouviu em silêncio, o olhar firme e decidido. Por anos ele havia guardado a dor da humilhação e o amor perdido por Ana Paula. Agora, diante dessa nova realidade, ele sabia que não podia ficar parado. Era hora de agir. José reuniu provas, visitou advogados e, com a ajuda de Pedro, começou a montar o caso contra André. A tensão aumentava a cada dia. Sabiam que expor André não seria fácil, mas José estava determinado a fazer justiça, não só por Alfredo, mas por Ana Paula, que há tanto tempo sofria em silêncio. No dia marcado, José apresentou as evidências em uma reunião pública. A cidade inteira ficou em choque ao descobrir os planos de André. Alfredo, antes cego pela confiança no genro, viu sua vida desmoronar diante dos olhos. André, pego de surpresa, tentou se defender, mas não havia escapatória. A verdade estava clara como o sol naquela tarde quente. Os crimes que ele cometeu, a traição contra Alfredo e Ana Paula, tudo foi exposto. A prisão de André foi rápida e certeira. Ele foi levado embora, e seu rosto ficou marcado pela vergonha. Enquanto a cidade murmurava sobre o escândalo, José, ao lado de Pedro, sentia uma mistura de alívio e satisfação. Ele não tinha feito aquilo por vingança. No fundo, era sobre justiça, sobre proteger aqueles que ele amava. Com André finalmente exposto e levado preso, a cidade inteira ainda estava em choque. As pessoas que antes admiravam sua posição de poder e influência agora viam a verdadeira face do homem que por tanto tempo manipulou tudo ao seu redor. A queda de André trouxe um silêncio pesado, mas também um sentimento de justiça. José, no entanto, sabia que essa era apenas uma parte do que precisava ser resolvido. Ele não buscava apenas a vitória contra André, mas também a cura para as feridas profundas deixadas no passado. Alfredo, devastado pela traição de André e envergonhado por tudo que havia causado, procurou José e Ana Paula com o coração pesado. Ele não era mais o homem orgulhoso que havia humilhado José anos atrás. Agora, a idade e as circunstâncias o haviam transformado, fazendo-o enxergar o erro em seu julgamento e as consequências terríveis que sua atitude impensada havia gerado. Quando Alfredo encontrou José, havia um silêncio entre eles que durou alguns segundos, carregado de lembranças amargas. Com a voz rouca, Alfredo se dirigiu a José, com um olhar sincero.
Eu errei profundamente. Fiquei cego pelo orgulho, e isso me custou a confiança da minha filha e o respeito por você. As palavras eram pesadas, mas necessárias. Não há como voltar atrás, mas espero que um dia possa me perdoar. José, que por tanto tempo sonhou com aquele momento, sentiu o peso das emoções. Ele poderia ter escolhido o caminho do rancor, mas, naquele instante, ele entendeu que o perdão era o único caminho para a verdadeira paz. Não foi fácil o que vivi, Alfredo, José respondeu, a voz firme, mas serena. Mas o que aprendi em todo esse tempo é que o perdão não é só para quem erra, é para quem precisa seguir em frente. E eu quero seguir em frente. Com essas palavras, José aceitou o pedido de desculpas, deixando o passado para trás. Alfredo, emocionado, também pediu perdão a Ana Paula, reconhecendo que sua obsessão por status a havia arrastado para um casamento infeliz. Ela, com lágrimas nos olhos, abraçou o pai, aliviada por finalmente poder recomeçar sua vida. Com o capítulo de André encerrado e as relações restauradas, José e Ana Paula finalmente puderam viver o amor que sempre esteve destinado a eles. O casamento foi uma celebração simples, mas repleta de felicidade genuína. Amigos e familiares se reuniram para celebrar não só a união dos dois, mas também a superação de tantos desafios que a vida havia colocado no caminho. O que antes era um sonho distante agora é a nova realidade, José e Ana, juntos, construindo uma vida que sempre quiseram, sem medo ou barreiras. O sucesso de José e Pedro na música continuou crescendo, mas agora a jornada tinha um novo significado. Cada canção que escreviam era inspirada por tudo que haviam vivido, as lições de amor, perda, perdão e redenção. Eles se tornaram ícones, não apenas pela música que tocava o coração das pessoas, mas pelas histórias de vida que representavam. José e Pedro, lado a lado, viam sua carreira florescer, mas o verdadeiro sucesso para José era o amor que ele finalmente poderia viver com Ana Paula. O futuro era promissor. A fazenda, a música, o amor, tudo se entrelaçava em um novo começo. A cidade que antes testemunhou a humilhação de José agora o via como um exemplo de resiliência e transformação. E assim, com as cicatrizes do passado curadas e os sonhos realizados, José e Ana Paula, junto com Pedro, construíram uma nova história, não uma de vingança, mas de amor, superação e perdão, onde o que realmente importava era o que eles haviam conquistado juntos, a liberdade de viver sem os fantasmas do passado e a força de um futuro construído com verdade. E você, o que faria no lugar de José? Teria perdoado quem te humilhou publicamente? Será que, no fundo, o perdão é o caminho mais difícil ou mais libertador? A história de José e Ana Paula nos mostra que, por mais doloroso que o passado possa ser, a superação pode transformar nossas vidas de formas que nunca imaginamos. Se essa história te fez refletir, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando histórias emocionantes e cheias de reviravoltas.